Uma propaganda de chinelos das Havaianas deu o que falar essa semana. A propaganda não tinha algo explícito sobre política, mas mesmo assim, inúmeras pessoas se sentiram ofendidas, atacadas e partiram para o boicote. A propaganda era sobre começar o ano com o pé direito ou não. No caso, a Fernanda Torres, ela fala para não começar o ano com o pé direito, e sim com os dois pés. E foi o bastante para que uma grande parcela da população brasileira viu isso como se fosse um ato político contra a direita. A empresa, até o momento, parece que se calou, não quis se manifestar, se mostrando imparcial, o que dá a entender que realmente tem um fundo político. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre política. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo é o meu ponto de vista, não só meu, quanto da psicologia, e quero analisar juntamente com vocês essa situação do ponto de vista de como que nós somos, muitas das vezes, manipulados, influenciados por influenciadores, por notícias, e como que a gente tem esse senso de pertencimento, o quanto isso é forte na raça humana. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia, gosto muito dos assuntos ligados a desenvolvimento humano, traumas, espiritualidade e propósito, sempre com o objetivo de fazer com que a nossa vida seja mais leve, com que a gente se encontre na vida e seja feliz e fuja de tudo aquilo que acaba com a nossa saúde mental. Então, se você gosta desses assuntos, me acompanhe, siga e se inscreva. É um prazer ter você aqui comigo e sempre quero trazer conteúdos para ajudar cada dia a sua vida a ser melhor. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse assunto, essa polêmica que explodiu aí no país, e fazer uma análise fria e distante um pouco, sem paixão política, sem me envolver em lado algum, porque na verdade eu não procuro não ter lado para poder ter condições de analisar a situação de fora. Primeiramente, eu tenho a percepção já há algum tempo sobre esse país que o nosso povo está doente. A gente pode ver nas pesquisas aí que o nosso país está em primeiro lugar no ranking dos países com mais número de pessoas com ansiedade e depressão. E a gente vê que esses tipos de movimento, como esse da Havaianas, o quanto que isso inflama as pessoas. E a psicologia traz um conceito que se chama projeção, que é quando a gente projeta no outro ou na situação aquilo que está, muitas das vezes, são nossas feridas. Aquilo que está ferindo a gente por dentro, a gente acaba projetando na situação ou nas pessoas. Quando eu vejo que uma propaganda dessa, onde eu vi essa propaganda, e assim, se ninguém tivesse falado, eu confesso, eu não enxerguei nada do ponto de vista político, porque eu procuro não olhar as coisas com esse olhar. Então é como se dentro de mim não tivesse essa ferida da política. Eu sei que o nosso país passa por inúmeras aberrações na política, infelizmente isso aí é um câncer nesse país, mas mesmo assim eu procuro olhar a situação de fora. Mas muitas pessoas já inflamadas, já feridas, por esses motivos, tem pessoas que às vezes têm familiar preso ou inúmeras outras situações, já sofreram alguma injustiça por algum político. Isso faz com que a pessoa veja sempre pelo lado da política, porque isso de certa forma gerou um trauma na vida da pessoa. Então eu vejo que o nosso povo ele está bastante ferido, bastante machucado. Essas últimas décadas foram muito conturbadas no nosso país. Essa disputa política onde o país está completamente dividido ao meio mesmo, isso tem desgastado as pessoas e faz com que tudo que é lançado, mesmo que tenha intenção ou não, todo mundo só olha com viés político. E isso me faz chegar à conclusão de que o povo está doente.
o povo está obcecado, fissurado, o povo está sem paz, sem saúde mental, para poder lidar com essas situações e tudo que vem seja o mínimo possível, o bastante para acontecer uma explosão no país. Então, essa notícia aí da Havaianas foi o estopim para acontecer uma erupção vulcânica nesse país. Porque quando a gente está emocionalmente sensível, tudo é uma ameaça. É o que eu acabei de falar. A gente está ferido, a gente está já desgastado de anos e anos de uma política que a gente não vê muita perspectiva de um futuro melhor. Isso faz com que a população inteira fique sensível, fique desgastada e tudo se torne uma ameaça. E aí a gente analisa que a propaganda ela é apenas um espelho. E a situação, na verdade, não é nem sobre Havaianas, é sobre identidade, pertencimento. No fundo, toda a população ela tem esse senso de pertencimento, ela quer pertencer a uma tribo, a um grupo. Eu já falei isso, tem um vídeo aqui que eu gravei recente falando sobre não ficar dentro de caixas. E é isso, quando a gente está dentro de caixas, seja da política, do futebol, da religião, a gente quer pertencer. E qualquer coisa que fala que atinge aquele determinado grupo é motivo para a gente explodir, para a gente ficar com raiva, para a gente ir para a rede social e manifestar o nosso inconformismo e até mesmo parar de usar um par de Havaianas. E aí as pessoas passam a ter uma identidade política como se fosse a sua própria identidade pessoal. E aí, quem somos passa a ser determinado por a que grupo pertencemos. A gente passa a não agir no individual e sim na coletividade. A gente toma nossas ações, a gente emite opinião sempre baseado e alinhado com aquilo que um grupo está direcionando. A gente vê isso em todas as esferas da sociedade. A gente vê isso muito na religião, quando o líder fala alguma coisa, todo mundo sai seguindo. O futebol, se um jogador fala uma coisa, todo mundo sai defendendo. E no cenário político não é diferente. E aí, quando uma ideia vira identidade, criticar essa identidade vira um ataque pessoal. E aí é onde a gente vê também essas reações, esse sentimento de manada mesmo, de todo mundo sair atacando, ferindo pessoas, essa incapacidade de ouvir o outro, a incapacidade mesmo de refletir, de olhar a situação distante e pensar, gente, será que essa propaganda quis dizer isso? E se quis dizer mesmo, será que eu tenho que me sentir ofendido por isso? Será que é um motivo de parar de usar um par de Havaianas que eu comprei com o meu dinheiro? Será que isso é saudável? Eu estou apenas aqui refletindo, colocando os pontos sobre a mesa e analisando o que é real e o que é imaginário, o que é justo, o que é injusto. Eu vejo aí pessoas que, às vezes, mal teve o dinheiro para comprar um par de Havaianas, já está jogando o par de Havaianas fora porque um influenciador disse que jogaria a sua. Gente que é milionária, jogar um par de Havaianas não vai fazer diferença. Mas quem ganha salário mínimo, às vezes jogar um par de Havaianas fora, vai ter que desembolsar aí R$50. E R$50 para quem ganha salário mínimo é dinheiro. Então é esse ponto de reflexão que eu quero trazer aqui. Será que é viável a gente seguir esse caminho da divisão, esse caminho de colocar um lado contra o outro? E isso aqui, infelizmente eu tenho que falar, os dois lados defendem essa separação. Tanto o lado B quanto o lado A, eles defendem essa separação, é sempre os nós contra eles. E a gente, pessoal, nós enquanto povo, a gente tem que fugir. Me desculpe falar, não ia falar sobre política aqui, mas a gente tem que fugir de político que gosta de populismo. A gente precisa buscar nesse país políticos que dê valor ao ensino, ao estudo, que dê valor a um país melhor, que preocupe com as contas públicas e não a gente ficar com essa defesa
às vezes, de um lado político, de uma defesa fria, uma defesa sem raciocínio, sem reflexão. O que eu quero trazer mesmo com esse vídeo é isso. Será que vale a pena a gente sair defendendo o candidato A ou B? Será que é isso? É assim que a gente vai ter um país melhor? Fica essa reflexão aqui para vocês nesse momento. Eu fico imaginando o quanto que o papel de um influenciador é importante e sério, e muitas pessoas não se dão conta do que isso é capaz de fazer. Um influenciador, uma pessoa que tem lugar de fala, pode tanto ajudar muitas pessoas quanto prejudicar muitas pessoas. Porque o que acontece? Existe um conceito de que o nosso cérebro, ele quer a todo momento poupar energia. Isso vem desde a fundação do mundo, desde que o ser humano surgiu aí, o ser humano sempre está tentando poupar energia. E o que acontece quando a gente ouve um grande influenciador falar sobre alguma coisa? A gente, por confiar, a gente tende a poupar energia. Não, eu acredito no que essa pessoa está falando, essa pessoa é de confiança para mim, então eu não preciso analisar de forma crítica, pensar, eu não preciso refletir sobre aquela situação, eu simplesmente acredito. É o que acontece. E aí, a gente vê, às vezes, um político ou um influenciador fala alguma coisa, ninguém nem tá nem aí para checar, para ir buscar as informações, para saber se é uma fake news. A pessoa simplesmente vai lá e acredita e sai replicando, como um movimento de manada mesmo. O líder está indo, eu vou atrás e de forma cega. E aí que muitas pessoas se decepcionam. É quando a gente confia cegamente em alguém, cegamente em uma situação, cegamente em um grupo, a gente tem tudo para se decepcionar. E quando a gente se decepciona, é aí que a gente se traumatiza, aí a gente já vai para o outro lado. O lado de que não quero mais saber de religião, não quero mais saber de futebol, não quero mais saber de política. A gente simplesmente se fecha de uma tal forma, sendo que também não precisa ser assim. Tudo é importante em uma sociedade. A política é importante, a religião é importante, o entretenimento é importante, como o futebol. E quando a gente fica pulando nesses extremos, a gente não cresce como pessoa, a gente passa a não ser seres que refletem sobre a situação, a gente está sempre ali com um pensamento rígido, fechado, batendo sempre nas teclas do extremismo. Então, pessoal, que a gente possa vir mais ao centro. Se não me engano, acho que Buda falava que a sabedoria é sempre ir pelo caminho do meio. Então é isso, a gente não pode ficar seguindo pessoas que só querem inflamar e não ajudar. Tem muita gente que não quer contribuir com esse país, só quer fazer com que haja divisão, com que as pessoas se degradiem umas com as outras. E esse não é o meu objetivo aqui. Eu estou aqui para alertar vocês, para dizer que passe a analisar as situações. E mesmo que aquela situação queira dizer isso, vamos pensar, mesmo que essa propaganda queira defender o lado, no caso da esquerda, a gente pode, quem se sentir da direita ou da esquerda, não importa, se você viu que o seu lado está ofendido, você pode, às vezes, debater, mas de uma forma mais sábia, mostrando dados. Ah, mas o outro lado não quer saber, o outro lado só quer saber de briga. Então você seja a pessoa equilibrada, a pessoa que não vai partir para esse tipo de jogo, que é o jogo da manipulação. No fundo, o que as pessoas que só querem o mal, elas só querem manipular, elas estão te manipulando. Quando você cai nesse jogo de brigar, de ficar exaltando na rede social, falando, olha o que falaram do meu lado político. Quando você faz isso, você fez exatamente o que essas pessoas do mal querem. Querem que vocês desçam no nível delas. Então, pense de forma crítica, haja de forma consciente, que com certeza a vida de vocês vai ser muito melhor. Vocês vão poupar desgaste mental, a saúde de vocês mental vai ser preservada.
Para resumir, eu quero deixar aqui uma frase, onde diz que a propaganda não é o problema. O problema, pessoal, é quando a nossa identidade fica frágil demais para conviver com as ambiguidades. É muito importante que a gente saiba viver e conviver com o outro lado, com o lado da oposição, com o lado das pessoas que pensam de uma outra forma. A gente não pode ser esse tipo de pessoa que acha que só o nosso lado está certo, ou acha que todo mundo está errado também. Fuja do caminho do extremo, fuja desses pensamentos rígidos, seja uma pessoa de mente aberta, uma pessoa que está disposta ao diálogo, que está disposta a estudar e a entender as coisas por uma ótica da sabedoria mesmo. Não ouça o que influenciador está dizendo, o que político está dizendo, o que às vezes um líder religioso está dizendo, porque nem sempre o que as pessoas dizem é verdade. Tenha a capacidade de poder refletir sobre a situação e dar sua própria opinião. Pessoal, se você gostou desse vídeo, encaminhe esse vídeo aí para quem às vezes está pensando de forma polarizada e conte comigo que o meu objetivo aqui nesse canal é sempre ajudar vocês e sempre quero trazer reflexões para que a gente possa pensar de uma forma diferente e viver mais feliz, sem atrair problema para a nossa vida, ter uma vida com a nossa saúde mental em dia. Esse é o meu objetivo, que você encontre paz, que você encontre o seu propósito e viva muito e muito mais feliz.